Bom dia, meninas do cafezinho da tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui com o nosso estudo Mulheres como Eu. Se você pegou o nosso barco andando, você pode, de duas formas, começar a estudar conosco as mulheres da Bíblia. Você pode entrar no nosso site www.cafezinhodatarde.com e imprimir o nosso cronograma de estudo, ou você pode entrar na nossa loja e adquirir o planner para você poder fazer suas anotações e ter todo o cronograma já de uma vez. Esse mês nós estamos estudando sobre Ana e bom dia, Carlin, a gente está estudando sobre Ana e o nosso tópico de estudo ele vai fugir um pouquinho aí de estudo histórico do tempo de Ana, né? Normalmente a gente tenta fazer ele um pouco mesclado com a história da pessoa que a gente está estudando, mas como os assuntos são muito abrangentes, muitas vezes a gente vai ter que estudar algum assunto que não vai encaixar tão bem, né? Mas dessa vez a gente vai estar estudando a gente estudou sobre as mulheres na família cristã. Primeiro, que foi na igreja, né, o papel da mulher na igreja, e agora a gente vai estar estudando um pouco sobre as mulheres como esposas. Me deem só um segundo para eu mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. A Carla está perguntando qual é o site. Então, o site é www.cafezinhodatarde.com e a nossa loja é www.cafezinhodatarde.iluria.com.br. Vamos lá, vamos começar nosso estudo. Quando a gente fala o estudo vai ser do livro Every Woman in the Bible, by Sue and Larry Richards, que é o livro histórico que a gente está pegando esses dados. Bom dia, Aline! Primeiro a gente tem que compreender que ambos judeus quanto gentios, então pessoas israelitas, né, quanto pessoas de qualquer nacionalidade, romanos, gregos, eles tinham uma visão patriarcal de estrutura social. Então, naquela época, via-se a sociedade como uma estrutura patriarcal. A gente já estudou isso quando a gente estava falando um pouco sobre os direitos da mulher, né? Mas é aquela visão de que a mulher, ela fazia parte dessa estrutura familiar e ela deveria ser cuidada por esses homens, né? Esses patriarcas que estariam ali sendo dados por Deus na vida dessas pessoas. Então, essa é a primeira parte. O ponto 1. Agora, a gente falando do ponto esposa em si, isso aqui é na época da igreja já, certo? Então, a gente falou um pouco sobre direitos das mulheres antes no mundo antigo. A gente falou no estudo anterior histórico sobre os direitos da mulher na família cristã e agora a gente vai estar falando especificamente da esposa. A gente falou na igreja, agora a gente vai estar falando sobre esposa. Primeiro, a visão de esposas no mundo gentil. Ambos gregos e romanos, né, os estudiosos gregos e romanos, viam família como judeus. Então, eles tinham aquela ideia da família da mesma forma como os judeus tinham. 2. Mulheres e esposas na lei romana. A lei romana via a mulher como sujeita ao pai ou marido. Exemplo, mulheres não poderiam adotar uma criança. Ambos homens e mulheres são requeridos obedecer a romanos, apenas as mulheres se submetem no casamento. Então, não havia uma submissão mútua no casamento, né? A esposa não deveria fazer amigos, mas usufruir dos amigos do marido. Então, tinha aquela visão de que a mulher não tinha o direito, né, de ter suas próprias amizades. Os amigos dela tinham que ser os amigos do marido.
uma mulher deveria crer nas crenças do marido. Então, ela deveria ali tentar buscar agradar o marido, inclusive nas suas crenças, né? 3. Mulheres vistas do túmulo. Então, esses são vários aspectos que foram sendo abordados no livro. Eles pegaram e foram pesquisar túmulos de mulheres, né? E ver o que tinha escrito. Normalmente no túmulo você vê assim, o que aquela pessoa fez, aquela contribuição, como eles viam a contribuição daquela pessoa para o mundo, né? E um exemplo de um túmulo aqui. Aqui jaz Aminome de Marcos. Então, ela era uma propriedade do esposo, né? Marcos. Então, dizia, um exemplo, o nome a gente chama meu marido de Jota. Então, diria assim, aqui jaz Carina de Jota. Então, é aquela propriedade, né? A melhor e mais bela, ocupada em seu tear, devotada, modesta, casta, econômica e feliz em ficar em casa. Então, eram essas as qualidades de uma mulher naquela época, né? Como a mulher era vista na sociedade. Mulheres na cultura do primeiro século. Aí, aqui é um escritor, ele fala de um escritor de comédia. A gente sabe que naquela época existiam grandes teatros. E aqui é a forma de que esse escritor coloca nos seus textos, ele implicava que devido à crueldade e à natureza caprichosa da mulher, é necessário que o homem, que possui melhor julgamento e senso de justiça, a domine. Então, é algo assim realmente bem, a gente consideraria machista, né? Aquela ideia de que a mulher é o sexo totalmente frágil e o homem, ele, por causa da mulher ser assim, ele que sabe o que é melhor, teria esse julgamento e domínio sobre ela, o que é totalmente não bíblico, né? A gente tem um conhecimento nas escrituras de que homem e mulher foram feitos segundo a vontade de Deus e que a mulher, sim, ela deve se submeter ao seu esposo como a igreja se submete a Cristo, né? E ele deve se entregar por ela. Bom dia, Tatiane. Mulheres nas cartas de Paulo. Então, essa é a parte que a gente vai entrar, que é realmente do conhecimento. Uma coisa que é única, que a gente reconhece, é a reciprocidade dos códigos de conduta dos papéis. Então, isso não existia naquela época. A mulher, ela tinha todos os deveres, mas ela praticamente não tinha direitos. Com relação ao casamento, estou falando, gente, do convívio do casamento, né? Ela tinha os deveres de esposa, de cuidado do lar, de cuidado da família ali, mas ela não tinha o direito, tipo, o homem, ele não tinha deveres com ela, no sentido casamento, entidade do casamento. E Paulo, ele vem com uma nova ideia de que o amor que o homem deve ter com a mulher, o cuidado deve ser exemplar. E isso não existia naquela época. Então, assim, foi uma coisa totalmente não vista, né? O cristianismo não requeria uma mudança revolucionária nas classes sociais. Quando Paulo começa a escrever, eu acredito que muitos dos cristãos, principalmente escravos ou até mesmo as mulheres, estavam esperando ali ele revolucionar aquela época, dizer, você que é escravo, fuja para os montes, você... Não, mas não é isso que ele faz, né? Ele não era um revolucionário dessa forma. Ele fala, não, você que é escravo, seja um escravo trabalhando com todo afinco, né? E você que trabalha para alguém, como não para homens, né? Mas trabalha como para o Senhor. Então, ele vem com aquela ideia de que o nosso real serviço nessa terra é glorificar o nome de Cristo, não importa que classe social ou posição social a gente ocupe, seja ela esposa, marido, filho, né? Primeira carta que a gente escuta falar é Colossenses. Colossenses 3, de 18 a 4, 1, ele fala que o código é recíproco, né? Existem ambos deveres e responsabilidades, direitos dos dois,
Submissão, ela deve ser voluntária, não sendo um direito por lei. Então, a submissão, ela é algo que você dá voluntariamente, assim como o amor. Então, ninguém é obrigado, no sentido de Deus, ele nunca vai obrigar ninguém a amá-lo. Mas a gente voluntariamente decide, né, esse amor por Deus, essa entrega. E essa mesma entrega é a entrega que a gente deve estar tendo ao nosso marido, a entrega da submissão. A submissão é um presente enrolado que apenas a mulher vai poder dar ao marido. O marido não pode requerer submissão. A submissão, ela é um presente, né? A partir do momento que a mulher ela não se submete, tanto é que o verbo a submissão é submeter-se, né? A pessoa vai estar submetendo a si mesma. Você não pode se fazer isso sem o desejo próprio, né, de poder fazer. A submissão é aconselhado e ensinado à esposa. A submissão é aconselhado e ensinado de esposa a marido e não de mulher a homem. Então é aquela história, né? A gente deve estar submetendo ao nosso marido. Não é a todos os homens da igreja que eu devo essa submissão e a obediência diante dos olhos do Senhor. Não, eu sou submissa ao meu marido. Isso é bíblico, né? Efésios 5, 21, 6 a 9... fala que os cristãos devem submeter-se uns aos outros, as esposas devem se submeter ao esposo como ele a Cristo, e o marido é o cabeça da esposa. Então, quando a gente está falando de submissão bíblica, a gente fez no estudo do ano passado, Por um Coração Consagrado, um estudo todo só sobre submissão, no livro Esposa Excelente de Martha Pease. É um livro muito bom, muito bíblico, que fala sobre esse assunto. E ela fala justamente isso, que a submissão bíblica, ela é algo totalmente voluntário, mas é bíblico, né? Paulo não se preocupou em derrubar a estrutura patriarcal, mas ensiná-los a servir um ao outro. Então, se você pode ficar alguma coisa no seu coração sobre essa leitura de hoje, esse pequeno estudo histórico, é que, em primeiro lugar, você não deve obediência aos homens da sua igreja. Você deve obediência, respeito e honra, submissão ao seu marido. É a primeira coisa. A segunda coisa é: o seu marido, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. Paulo traz uma verdadeira revolução no casamento. Naquela época, como eu falei, os homens, eles não tinham praticamente deveres, né? Fora suprir o lar, eles não tinham, assim, emocionalmente, né? Responsabilidades. E agora, Paulo vem com a ideia de que sim, o homem tem, a mulher tem as responsabilidades de submissão, embora não sejam obrigadas, né? Como eu falei, submissão é algo voluntário, mas o homem tem essa responsabilidade para com a mulher, de ser o cabeça e de estar submetendo-se ao Senhor, né? E assim a mulher dando esse exemplo para a mulher de obediência e de submissão. E é isso, meninas. Eu vou terminando esse estudo por aqui. O nosso próximo estudo ele vai ser muito especial. Eu espero, a gente tem 10 dias para terminar o mês. Ainda tenho 2 estudos para fazer. Eu tenho o estudo na vida de Ana e tenho o questionário histórico na vida dela e a aplicação pessoal. Mas eu espero que vocês possam estar aqui com a gente mais uma vez. Eu vou orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria para a gente e que o Senhor possa estar nos ajudando a aprender mais dele.
Senhor Deus, eu te peço nesse momento por todas as mulheres que vão estar ouvindo e aprendendo nesse estudo, que o Senhor possa estar mostrando a elas e abrindo conhecimento sobre estudo histórico sobre esposas, né, nos escritos de Paulo, que ele colocou, Senhor, um verdadeiro equilíbrio, ele escreveu um verdadeiro equilíbrio no casamento, onde nós mulheres estaremos sendo submissas voluntariamente aos nossos maridos, e que eles voluntariamente, sendo submissos ao Senhor, nos dão um exemplo dessa submissão. Que o Senhor nos ajude a amar e cuidar do nosso lar, a nos submeter ao nosso marido, com respeito, com amor e com honra, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Um beijo para vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, meninas. O Senhor seja com vocês. Bom dia, Solange. O Senhor seja com vocês nesse resto de semana, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.